Boa noite, então vamos continuar nossa shiur aqui da letra Shin. Nós estamos na letra Shin e nós falamos na última aula, deixa eu achar aqui no livro, nós estávamos falando exatamente, a gente falou, a última coisa que a gente havia dito, a gente falou que Deus ele vai quebrar os dentes dos Reshaim, a gente falou, lembra, de quebrar os dentes de Shinab, a gente falou que Shin, que se você tira os dentes dos Viram Reshaim, a palavra tzadik, isso a gente falou na aula passada, etc. Lá. Então, e a gente terminou com essa seguinte frase que eu vou repetir de novo. Que Shin, a gente falou que vem na palavra Shleimut, que é integridade, Shalem, tá certo? Então, quando que a pessoa ela alcança este nível do 300, que é a integridade? Isso então ele volta para o 90, tá bom? 90, 100, 200 para chegar no 300. Então ele fala, como se chega ao 300? Isso quando 90, que é o tzadik, cujo valor numérico é 90, o próprio nome já diz, tzadik, que é o justo, quando ele se certifica, kuf, que a gente falou que é a letra que representa a palavra kadosh, e ele se torna rosh, e ele se torna, então, cabeça. Estou na aula. Tá certo? E aí, então, ele domina. Shin. Na aula, tchau. Ele chora. Então, ele domina, aí reina a paz. Aí, então, chega a integridade. Isso que ele diz. E quando você chega à integridade, você vai chegar para a última letra, que é a letra Tav. Isso com isso a gente terminou. Tav é o fim de tudo, é o propósito de tudo, é o Tachles. Em inglês de fala, qual é o Tachles? Gostas de Tachles? Tachles é o objetivo, qual é o propósito? Qual é o objetivo final? É que para Deus vai se preencher, a terra vai se preencher do conhecimento dele, assim como as águas preenchem o mar. Tá certo? Assim é o versículo que diz, então esta é a ideia. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho, tem dois assuntos curiosos aqui no livro. Primeiro ele traz um Midrash, que falando um pouquinho sobre o Brit Milá, que ele vai falar uma discussão, vamos ver, vamos ver. Calma, Marcelo, você está me apressando. O Tachles vamos dizer, é o último ponto do trem, né? Quer dizer, é até a última letra do alfabeto. É a próxima letra que a gente vai estudar, que é 400, que é a letra Tav, que é o final. Então, que é o propósito final. Que é a letra da Torá, né? Tav, de Torá, é o propósito da descida desse mundo para poder ser entregue, a Torá para a gente cumprir a Torá para chegar no propósito final. Muito bem. Tinha um sujeito chamado Tineio Rufo. Estamos falando isso nos anos 90 da criação. Estamos falando na época de Rabi Akiva, pessoal, anos 90. A gente está no que? Agora 2018? Está falando no ano 90. Então, ele era, na verdade, um Roma. Né? Estamos falando que ele era itálico romano. E ele era amigo, entre aspas. Ele era uma pessoa muito ruim. Ele se chamava em hebraico Turnos Rufus. Turnos Rufus, que acho que em português é chamado ele era o quinto Tineio Rufo, assim, pelo menos para a minha pesquisa que eu fiz aí. Oi? Ano 90. O que tem? Não, Romano, Arachá. Um perverso. E ele discutiu muito. Na época de Rabi Akiva. Exato, perfeito. Na época de Rabi Akiva, a gente vai ver a discussão dele com Rabi Akiva. Então vamos ver o que ele argumenta, o que esse homem, ele falou. Ele era dos anos 90, ele faleceu, parece, no ano 134, que eu tenho anotado aqui, na nossa era, estamos falando, né? Na nossa era comum, então só para vocês se situarem onde que é porque nós estamos. Então, conta para nós, nossos sábios, o seguinte, que esse homem, esse Turnos Rufus, que ele era um cara muito ruim, esse Tineio Rufo aí, ele falou com o Rabi Akiva, ele perguntou certa vez para o mestre Rabi Akiva, ele chegou e fez a pergunta, quem faz coisas mais belas, Deus ou o homem? É uma boa pergunta, né? Ele falou. Então respondeu Rabi Akiva que o homem faz mais bonito que Deus. Deus faz as coisas bonitas, mas o homem faz mais bonito ainda que Deus. Falou para ele tudo, imagina, isso o sábio respondeu para esse cara Arachá. Falou para ele, Turnos Rufus, calma aí, mas e céus e a terra? Será que o homem é capaz de fazer céus e terra? Falou Rabi Akiva,
Não adianta você comparar uma coisa que o homem não é capaz de fazer. Vamos comparar em coisas que Deus é capaz de fazer e o homem é capaz de fazer. Então, vamos comparar em duas coisas que são compatíveis, aí vamos ver quem é que faz mais bonito. Você vai chegar à conclusão que o homem faz mais bonito. Né? Então fala. Aí ele falou, é? Então ele perguntou, então por que vocês fazem o Brit Milá? Vocês fazem o Brit Milá. Ele falou, sabia que você ia perguntar isso. Sabia que você ia estar na minha pergunta por que a gente faz a cerimônia do Brit Milá. É por isso que eu te falei. Que o homem é capaz de fazer algo mais belo que Deus. Deus faz uma coisa imperfeita. O homem vai lá e conserta. Assim ele respondeu para ele. Então, ele respondeu, Rabi Akiva falou, vou te responder melhor ainda. Foi Rabi Akiva e trouxe para ele bolos, petit four, docinhos, coisas, etc. Ele falou o seguinte, o que você acha disso? Então trouxe para ele petit four e trouxe para ele depois trigo in natura, no campo. Falou, o que é melhor? Ele falou, como? Que é trigo in natura não dá? Isso aqui é muito gostoso. Eu falei, tá vendo? Deus fez uma coisa e a gente aprimorou. Então ele trouxe a matéria-prima, mas quem faz mais bonito? Traz trigo para você comer. Você vai comer trigo? Não, mas o petit four é uma delícia. Não é feito do trigo. Quem fez o petit four? Deus? Deus não criou árvore de petit four. Quem faz? O homem, em coisas compatíveis, você vai ver que Deus fez cru, entendeu? Para o homem aprimorar. Deus é matéria. Então, para o homem aprimorar. Então, ele está dizendo quem é que faz mais bonito? Deus ou o homem? Isso que o Rabi Akiva estava querendo dizer. Falou tudo no Super Arashá. Ele falou o seguinte, calma aí, se Deus quisesse, isso tudo é o diálogo entre eles, se Deus quisesse que o homem já viesse de Milá, por que ele não criou ele com Brit Milá, já na barriga da mãe? Isso é uma ordem, para que ele vai mandar uma ordem? Cria bonita. Para ele precisa criar o homem, entre aspas, com defeito, ao ponto de vir. Ele falou Rabi Akiva. Ele falou, por que quando... Ele falou, então eu vou te retrucar com a mesma pergunta. Porque, conforme a tua teoria, quer dizer, ele está querendo dizer, não precisava fazer Brit Milá. Estamos falando de um cara que proibiu, nessas épocas, era proibido fazer todas essas coisas, né? Você pode imaginar, um cara achava, um cara perverso. No final, Rabi Akiva acabou morrendo, né, pelos romanos, tiraram a pele dele, imagina, com dentes de aço. Só para você imaginar, mas o diálogo aconteceu. Ele falou, se Deus quisesse criar o homem perfeito, por que ele não criou, então, um homem já com Brit Milá feito? Então, Rabi Akiva retrucou para ele, eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que uma criança, quando ele nasce com um cordão umbilical? Porque ele já não nasce já sem um cordão umbilical. Se era para nascer, ele não tem que ficar conectado com a mãe. Por que ele nasce com um cordão umbilical? O cordão umbilical vem quando ele sai para o homem, de repente, cortar e dar autonomia para aquela criança, tá certo? Se o obstetra não faz isso, o que vai acontecer? Porque já não sai inteiro, é um conceito por si só. Deus podia fazer aqui, pela natureza, que não se destacasse, etc. Deus podia fazer também o Brit Milá. Então responde Rabi Akiva. Respondeu o Rabi Akiva e falou o seguinte, sabe por quê? Porque Deus deu a oportunidade para que o povo de Israel participasse na criação do homem. Isso é uma coisa muito, muito, muito bonita. Por isso diz, ele é assim, quer dizer, sabe, o homem tem essa participação. Tá? Veio uma vida para a Terra, Deus deixa para que o homem dá a última pincelada, corta o cordão umbilical, tira o Brit Milá, sabe? Você dá a última talhada para você também participar na formação do homem. Interessante, São Midrash Tanchumá, ele está trazendo aqui, né? É bonito esse diálogo, para vocês entenderem que isso já foi discutido, mas é curioso olhar o aspecto do Brit Milá desta forma, né? Aliás, tem a ver com 8, tá vendo? Com 8, vou falar qualquer coisa, ele pergunta, ele já sabe na matéria, né? Eu não quero humilhar os outros. Isso ele falou do 8. 8 é o Brit Milá, eles fazem o Brit Milá que a gente falou no início da aula. De qualquer maneira, é bonito essa passagem. É bonita essa passagem. Também, eu só quero relembrar uma passagem que nossos sábios dizem, que está escrito que os ossos de Yosef foram levados por Yehoshua, né, até Israel.
E aí os sábios perguntam, pô, e dão um crédito para Yoshua. Quem carregou os ossos de Yosef 40 anos foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu carregou. Mas de repente vem você dar o crédito para Moshe. Então diz para nós, eu acho, ele comenta e fala uma coisa muito bonita. Quem termina é que leva o crédito. Você pode ter começado uma coisa muito bonita, mas quem termina é aquele que leva o crédito. Ou nós sábios falam, Amatril b'mitzvah, ou Memelo Gomor. Você começou uma mitzvah, fala para ele termina, porque quem termina acaba levando todo o crédito. Você fala assim, quem levou o povo de Israel para Israel? Yoshua. Pô, quem carregou 40 anos, você nem fala sobre ele. Quem levou foi Yoshua. Pô, ele só adentrou, mas quem carregou? Entrou na terra. Ele entrou, ok. Então foi ele que levou o povo de Israel. Não, ele levou o povo de Israel. Na prática ele levou. Ah, mas então daquele que carregou e preparou. E, né, você não fala, por quê? Porque ele não terminou. A mitzvah vai ao crédito de quem termina. Então aqui a gente vê uma coisa bonita, quer dizer, se Deus dá ao homem para poder fazer o Brit Milá, então é como se Deus estivesse dando, olha, eu vou te dar todo o crédito que você o fez. Isso é bonito. Entendeu? Ou quando nasce qualquer criança e o homem vai lá e corta e tira, quer dizer, ele está dando o término daquilo. Sábios falam uma coisa parecida também sobre o Beit HaMikdash. O terceiro Beit HaMikdash está escrito que ele vai descer dos céus. Por outro lado, está escrito que ele vai ser construído pelo homem. O Mashiach vai construir. Então, como é que funciona? Vai vir de lá ou vai vir de cá? Então, nossos sábios falam, e ele traz isso nas suas cartas, e fala o seguinte, as duas coisas são reais. Por que é obrigatoriamente escrito que vai ser o homem que vai fazer? Para dar participação para o homem. Então, o Mashiach que vai fazer. Ah, mas esse vai cair dos céus. Então, ele vai cair dos céus sem as portas. E as portas, quem vai fixar as portas, elas, está escrito Tavu Ba'aret She'area. Está escrito, o profeta Jeremias, na destruição do templo, ele fala que os portões eles foram engolidos pela terra. Quando Mashiach chegar, esses portões vão voltar. Mas quem vai fixar esses portões na porta? Quem vai colocar o pininho na dobradiça? Mashiach. Então está escrito que aí então o homem vai ter participação, quer dizer, como se ele tivesse terminado a obra, porque aquele que dá a última martelada é o cara que ele... E quem vai colocar mezuzá? Mezuzá, fantástica pergunta. E eu hoje vou dizer uma alahá no Rambam, sinagoga não precisa de mezuzá. Isso ele fala em Beit HaMikdash não tinha nada. Não? Beit HaMikdash não tinha mezuzá. É para casa da Shem. Por que você quer proteger lá? Não, teria que ter alguém que vai colocar. Toda sinagoga não precisa de mezuzá. Olha. Então qual que é a alahá? Isso aqui é importante já que você falou, mas hoje aqui na alahá, isso é uma lei judaica, isso é uma pegadinha, mas isso é na verdade no Beit HaMikdash não tinha mezuzá. Tinha mezuzá, por que não tinha mezuzá? Porque mezuzá é chovat hadar. Mezuzá só existe quando tem a obrigação daquele que reside lá. Sabe quem reside lá é Deus. Ninguém pode residir no templo não podia dormir. No templo não existia um local. Ou por que a gente coloca a mezuzá hoje na sinagoga? Normalmente as sinagogas hoje tem uma casa, tem um rabino que dorme, tem um shamash que dorme, tem um quarto, tem lugares, tem quartos, ambientes, mas vamos imaginar que não, era só, imagina o prédio do Knesset. Você entrou dentro da sinagoga, imagina que você entra numa única porta, que você já entra na sala de oração e não tem absolutamente mais nenhum outro salão além daquilo. Não precisa colocar mezuzá. Se você colocar mezuzá lá, tem que ser sem brachá. Se você quiser colocar porque é uma porta, etc., para poder educar as crianças, para poder mostrar, beijar, mezuzá, mas não precisa porque pela alahá não precisa, porque não é um lugar que você precisa, porque a alahá diz somente no lugar onde você mora. Tanto é que a alahá hoje, só para vocês saberem, isso é fato, também tem a alahá. Se você tem uma loja, hoje nessa loja você não tem lugar para dormir, você não coloca sem brachá. Porque o ambiente tem que ser propício para você afixar então a mezuzá de acordo com a lei, com o brachá. E o ambiente, para ser propício, uma das regras, ele tem que ser apropriado para moradia. Então, se é um lugar onde é um depósito que não tem absolutamente nada, não tem um colchão, não tem não sei o quê, não tem banheiro, não tem água, não tem nada, um depósito. Ah, mas tem porta, vou colocar mezuzá, tem que colocar mezuzá. Não. Então tem regras, tem leis. Mas isso é muito curioso, por isso diz o Rambam que no Beit HaMikdash não tinha mezuzot. Curioso, casa de Hashem.
Tudo que você podia pensar é exatamente ao contrário. Imagina a sinagoga sem mezuzá, que absurdo, foi uma sinagoga não tem mezuzá. Tá bom, está escrito na Alahá, não se coloca mezuzá na sinagoga aonde não tem um quarto ou uma moradia. Isso é Alahá. É do Joseph Caro, que tem uma desse tamanho. Isso aqui em É? Ksat. Você tá falando? Claro, né? Pô, aquilo cai na E cabeça. no, Mata. no Cosmo também tem. Não sei se sabe pelo. É, tem isso uma que dele. É. Tinha a chegada de Israel também. É, eu me penduro naquela mesa que Tinha eu a chegada de Israel. ele é um tombo já lá Também, no também. posto. Mas é curioso isso. Alahá é que às vezes a pessoa... Então, se você for ver o escritório de uma pessoa onde ela trabalha, ela é dona do escritório, ela não tem que colocar porque ela não reside lá, então. Então, é assim que funciona. Oficialmente ela não teria Por isso que eu tô obrigação. falando. A gente coloca a mezuzá sem brachá, se é um lugar onde não consegue, onde a pessoa... Se é um quarto, ela poderia morar lá, já que ela não mora lá, então você fica naquela coisa. Então a gente coloca sem brachá quando é trabalho. Os faradim colocam sem brachá, certeza. Acho que Nazi que acha que ele pode... Tem pessoas que dormem no escritório, que vivem no É, você escritório. pode Outra dormir, coisa. emergência. Mas não é a residência da pessoa. Você fala em termos de Se não residir. é a princípio, então você não teria... Mezuzá é kovatadar, a obrigação daquele que reside, daquele que mora. Não é obrigação daquele que é o proprietário, sim daquele que é o Qual é o valor de você colocar sem brachot? Oi? O valor de você colocar sem brachá? Não, para você. É coisa tua. Coisa tua. Não é pela obrigação, se você quer seguir a risca. Você não lembra uma época que começaram a vender mezuzá para automóvel com imã? Você lembra disso? Que já tem. Lembra? Isso aqui é simples. Nada. Isso aqui não tem nada a ver. Quer dizer, não tem nenhuma ordem Lembra de disso? O colocar. da Universal que De vem. Não, ele distribui mezuzá. Mesmo usar em porta de carro, isso aqui é. Já só uma pergunta, né? Isso não Lá existe. na. Mesmo usar em carro não precisa. Não. Não, em lugares Goia que tem mezuzá. Hã? Vou dizer, a casa menorá no Bom Retiro, É verdade. ela tem mezuzá. Sabe que eu não sei se eu beijo ou não? Eu não sei, porque tem uma mezuzá lá. Pra que você beija mezuzá? Eu não sei. Não, pra que Não você é, beija fica uma dúvida. mezuzá? Pra você lembrar de Hashem. Ué, o Rebbe beijava mezuzá? Não é Ele também, encostava não a é mão, todo mas não mundo beijava. que beija mesmo. É, Então, mas beijo É ou não? alto, não dá pra beijar Mas ele. mas Nossa, tá errado, não, mas não. tá errada a colocação. Rebbe encostava Tem a que estar na mão. altura do teu... Esse é o que você é um gargói? Não lembra quando ele estava falando, você perguntou outra coisa. Ele perguntou se precisa beijar a mezuzá. Beijar significa dar beijinho. Você está perguntando se precisa beijar a mezuzá? Não, não precisa beijar a mezuzá. Aliás, tem uma história do Talmud também conhecida, acho que a gente já contou a historinha do Talmud. Nós já falamos, acho que, sobre isso, já falamos isso talvez. Eu não estava nessa aula, pode contar de novo. Nem eu. Ela também não, então são duas. Vamos falar esse cara todo dia. Eu devia Existiu- estar em algum lugar. Existiu um sujeito que ele destruiu e guerreou com Deus na época do Segundo Templo romano, que ele entrou dentro do templo e ele assaltou, aforou todos os objetos e, enfim, foi o sujeito responsável pela guerra, Quando destruiu? Quando da começou? destruição do templo, do Segundo Templo. E o nome dele é Tito. Então, chama já Titus. Em hebraico é chamado Titus Arashá. Tito, ele tinha uma irmã e essa irmã tinha um filho. Esse filho se chamava Onkelos. Onkelos. Essa história famosa do Onkelos. Sobrinho de Tito. Ele era filho da irmã de Tito. Pegar um targo na Você pode imaginar, pode imaginar. Imagina ele. Como a gente faz as Esse, coisas? Dá pra acreditar. né? ele era de uma família real. Estamos falando aqui de um grande general romano, imagina. Estamos falando de sobrinho de Tito, estamos falando aqui, não é de qualquer um. Estamos falando, imagina. Se você vai hoje, quando você vai em Roma, você vê aquele portão de Tito, então você tem o desenho deles levando todos os objetos do templo, etc. Né? Capitania lá, famosa aquele, sei lá. Bom, enfim, não vamos entrar nessa dessa, mas é curioso, estivemos lá com jovens, a gente viu e foi realmente um negócio muito empolgante. Da gente passar por lá hoje orgulhosos, os judeus livres e os romanos, cadê? Aonde estão? Isso é uma coisa muito bonita, mas é uma coisa... isso é uma coisa, a gente começou a cantar lá, a gente foi quase preso lá, porque ela apesar do museu, mesmo que a hora, ali é o museu, você não pode fazer zona, bagunça, a gente começou a cantar, Israel Haida, os caras chegaram com segurança, eu falei, calma. Eu também, isso aqui é coisa de... Carabinieri. Coisa de judeu. Fazer bagunça nos lugares.
Assim também foi, só para contar, também já abrindo parênteses, quando a gente estava na Praça Vermelha, a gente começou a cantar, começou a chegar as polícias para prender a gente começou a cantar. Acabou em russo, não tem ninguém não. Canta em russo ainda, que não existe ninguém além de um único Deus. Não sei. Os partisanos. Fazendo uma muvuca num lugar assim, não é. Não é. Os Hassidim falavam que a Praça Vermelha, os Hassidim, quando eles andavam, eles tremiam, com medo de, na época da KGB, não era um lugar onde os judeus normalmente passavam, então quando eles sentiam que passavam por lá, eles tremiam, eu acho que eles tinham medo. Mas isso aqui é... Você volta para Tito. Vamos voltar para Tito. Tito, ele destruiu o templo sagrado. E a infelicidade foi que o sobrinho dele decidiu se converter para o judaísmo. Ele simplesmente decidiu se converter para o judaísmo. A Gemara fala em Gitin. A Gemara começa a contar as coisas. A Gemara fala lá em Gitin, fala sobre como que ele se converteu. Antes ele decidiu trazer 3 pessoas para se aconselhar através de bruxaria. Trouxe, invocou os espíritos dele. Isso aqui é uma coisa... Não foi o Chico Xavier que inventou. Já estava no Talmud há muito tempo atrás. Invocar espíritos está no Tanakh, pessoal. Sabia que até o Shaul Lamera também invocou a Montesquieu para poder ser. Está no Tanakh. Obviamente não é uma coisa que se faz. O judaísmo também repugna isso, não é correto a gente ficar invocando as almas dos falecidos que lá se encontram, invocar isso não é considerado uma coisa judaica. O Shloime não fazia isso? Isso não é direito de fazer. Não é direito. O Shloime não fazia isso? Porque ficar invocando almas do... Feitiçaria? O Shloime não fazia feitiçaria? Ele sabia tudo, ele sabia tudo. Ele sabia tudo, ele falava com os espíritos também. Eu sei que ele falava com os espíritos, ele sabia a linguagem dos animais, enfim. Mas estamos falando que é certo errado. Shlomo também, um grande rei, não posso falar nada, não. Ele também casou com 1000 mulheres também que não podia. Mas tudo bem. Não mandou nenhum marido para a guerra? Mas ele era gente boa. Não, esse era Davi. Betsaba. Que mistura. Esse foi o verdadeiro. Mas a Gemara fala... Nossa, não vai sobrar. A Gemara em Gitin, não é, mas a mesma página, um saquinho em Shabbat, a Gemara fala que Davi não era um pecado, mas isso é outra história. Mas lá, o Tito. Isso foi depois que ele destruiu o templo, depois que ele destruiu o templo. Depois de 7 anos, Tito morreu. Ele morreu 7 anos depois da destruição do templo. Quer dizer, quando ele estava destruindo o templo, quando ele estava levando para Roma, diz o Talmud, do mosquito. então, qual foi a história? A história foi quando ele estava levando no rio, no mar, quando ele estava navegando, estava levando já os utensílios, aí começou o maremoto. E ele começou a discutir com Deus, falou assim, esse Deus aí só sabe lutar na água. Só sabe lutar na água. Acabou com os egípcios na água, com os na água, a força dele está na água. Esse Deus aí só tem força na água. Eu quero ver se ele é bom, que ele guerreia comigo em solo. Quero ver se ele é bom para guerrear comigo em solo. Aí saiu uma voz, falou, Rachá, filho de Rachá, filho do filho de Rachá. Eu tenho uma criatura pequenininha que você vai ter que guerrear com ela e vamos ver se você vai superar. Deus mandou uma mosca. Entendeu? Um mosquito. Aí o mosquito foi, entrou dentro do nariz dele e pronto. E lá ficou. Causou. Lá ficou comendo o cérebro dele durante 7 anos. E ele não sabia o que fazer porque aquele barulho estava acabando com ele. Aí o Talmud até conta que quando ele passava, ele passou no ferreiro e de repente o barulho do ferreiro acalmou o mosquito, que parou os zunzos do mosquito. Ele falou, então ele contratava ferreiros para ficar batendo na frente dele para poder não escutar o mosquito. O Talmud ainda fala que ele, quando era um judeu, ele não pagava. Quando era um judeu, ele pagava. Para o judeu ele não pagava, ele falou, basta que você já está me vendo sofrer, essa é a tua recompensa. Essa linguagem do segundo Talmud, eu não estou brincando nessa parte. São os detalhes da história do Talmud. Depois de 7 anos ele sofrendo, aí ele morreu e foram abrir a cabeça dele para poder ver cadê o tal do mosquito. Saiu uma mosca, diz o Talmud, saiu um pássaro. A mosca comeu todo o cérebro dele, que a mosquinha virou um pássaro. Virou um pássaro que pesava não sei quantas coisas lá, parecido como se fosse bico de ferro, enfim, então Talmud conta lá as coisas. Mas logo em seguida, Talmud conta que fala o seguinte, Barach Tei de Titus, filho da irmã de Titus, Onkelos, ele chamava Onkelos, ele decidiu
se converter para o judaísmo, mas antes ele trouxe 3 personagens por bruxaria e perguntou, quer dizer, por, enfim, espiritismo, ele trouxe, invocou essas 3 almas para poder saber se deveriam ou não se converter para o judaísmo. E quem eram essas 3 personagens que ele trouxe? Então ele trouxe o Bilam, Arashá. O Bilam era aquele profeta pagão, né, Balak. Ele trouxe o próprio Tito, primeiro ele trouxe o tio dele, Tito. Ele trouxe o Bilam Arashá, aquele profeta pagão, e ele trouxe também, diz o Talmud, Ahugavra. O Talmud, quando fala Ahugavra, é uma referência, se dizem os comentaristas, é uma referência ao próprio Jesus. Sim, está escrito Ahugavra. Pode imaginar o Talmud falar um negócio desse? Por que no Talmud não está escrito claramente? É porque passou censura. Não sei se vocês sabem, nossos livros passaram censura. Por Roma, em todo lugar onde falava uma passagem dele não está na Guimarães, arrancaram, né? Então, arrancaram. A censura arrancou, mas existem hoje edições que foram encontradas anteriores que lá constam assim, claramente. Sem censura. Sem censura, onde lá consta isso. Bom, enfim, lá então o Talmud conta que o tio dele falou o seguinte, ele perguntou, o que você acha de eu me juntar a eles? Ele falou o seguinte, não, você quer ser alguém na vida aqui na Terra? Procura o mal do povo judeu. Ele falou, assim ele falou o Tito, mesmo depois da morte. O Talmud fala que ele logo perguntou para tio, o que você está sofrendo aí em cima? Qual foi o teu julgamento? Ele falou, meu julgamento foi que todo dia eles fazem aquilo que eu pedi, porque depois que ele morreu, então ele pediu para que fosse queimado o seu corpo e se jogasse nos 7 mares, porque assim ninguém ele ia sofrer. Então ele fala, todo dia eles recolhem as minhas cinzas dos 7 mares, me reconstroem, me matam, me separam e me jogam nos 7 mares. Assim ele falou, esse é meu castigo. Eu falei, tá bom. Ele foi para Bilam, perguntou para Bilam, o profeta pagão, se devia se juntar ao povo judeu. Ele falou, não procura, você quer ser alguém na vida aqui na Terra? E é verdade, pessoas que criaram nomes. Stalin, então esses antissemitas, quero não, Hitler, quero poder você teve na Terra, esses caras tiveram poder na Terra, esses caras tiveram. O Guimarães não é, não está falando, você quer ser alguém na vida aí no mundo? Vai contra o judeu que você vai ter destaque, você vai ter assim resultado. Ele falou, não, porque igual pode, etc. Ele perguntou, e você, o que está sofrendo aí? Qual foi o teu julgamento? Ele falou, meu julgamento é que todo dia eles fervem um panelão de sêmen e eu sou frito, todo dia eu sou cozinhado em sêmen. O que acontece é conhecido que o Bilam, ele tinha, assim dizem nossos sábios comentam, ele era um grande profeta, naipe de Moshe, mas ele tinha queda com relações, inclusive ele deitava com os animais, inclusive com a jumenta dele. Então o problema dele que ele tinha era um problema de sêmen. Bom, enfim, então ele falou, isso eu estou julgado. Aí ele perguntou para o Ahugavra, para aquele sujeito, e perguntou para ele, não, o que você acha, etc. Ele falou, olha, não mexe com o povo judeu, pois todo aquele que mexe com o povo judeu é como se estivesse mexendo no pupilo dos olhos de Deus. Então, cuidado, não mexa com o povo judeu, quer dizer, não faça mal para os outros, falaram para poder fazer mal, para poder ser alguém na vida. Ele não aconselhou ele a se converter, mas falou para ele, pelo menos não mexe com o povo judeu, porque ele que mexe com o povo judeu, etc. Aí perguntaram o que você está sofrendo, ele falou, estou em excrementos, enfim, fervido. Veio o Talmud e afirma, veja a diferença que tem entre os perversos e as demais nações, entre os perversos nossos. Os perversos das outras nações, mesmo depois de morte, continuam falando para falar mal, para fazer o ruim, etc. Pessoas da essência. Então os nossos, ele fala, não mexe com nada. Curioso, o que ele fez? Então o Talmud conta em outro lugar, que ele decidiu então se converter. Úncaro se converte. Pode imaginar o desespero, Úncaro se converte. Quando Roma ficou sabendo que Úncaros se converteu, então eles mandaram uma delegação de soldados para ir buscar o Úncaros e trazê-lo de volta para Roma, porque eles não queriam de jeito nenhum que um cara da família real, de repente, se converteu, ainda judeu, está louco. Imagina, nossos prisioneiros, eles são nossos escravos, os judeus.
naquela época, na época de destruição do templo, realmente, né, aqueles que sobraram, teve uma matança, mataram muitas pessoas na destruição do templo, o que sobrou era tudo escravo. Como que ele vai se juntar a um grupo de escravos? Então a ordem do César foi que rebocassem, a ordem foi para tragam ele para cá. Tudo bem, mandou uma delegação de soldados, aqueles soldados vieram conversar com aqueles únculos, começou a conversar com eles. Fui convertendo tudo. Converteu todo mundo. Que malábia. Todo mundo foi convertido. Aí Veio uma delegação maior. ele falou, mandou uma outra delegação, ele falou assim, que eu não estou entendendo. Eu mandei rebocar o cara que vocês estão trazendo, não dá para conversar com o cara. Tá bom, ele mandou um segundo grupo dele lá buscar. Ele foi lá e começou a conversar, ele falou, nós não queremos conversar, a gente não é aqui para conversar, a gente não é aqui para te tirar. E começaram a puxar ele da casa dele. Então, antes de puxar ele da casa dele, ele foi lá e beijou a mezuzá. É um dos únicos lugares que constam. Eu costumo de beijar a mezuzá de Tito. De Tito tinha a mezuzá na porta dele, do Úncaros. Então ele foi lá e beijou a mezuzá e começou a explodir de rir. Aí os caras aguentaram, perguntaram, o que você está rindo? Tudo que ele queria. Deixa para falar, os caras não aprenderam. Ele falou, eu estou rindo como vocês são tolos. Olha a diferença do meu Deus, do vosso rei, que vocês chamam ele de Deus, do César. César, se tiver uma guerra, vai mandar vocês vão morrer, depois o outro pelotão, etc. E o último a sair é ele, quer dizer, o último a ir para a guerra é ele, mesmo assim ele foge, porque dá tempo para ele fugir. Enquanto vocês todos vão morrer, quer dizer, ele não vai te proteger nada. Nosso Deus, sabe onde ele fica? Do lado de fora de casa nos protegendo. Olha a mezuzá. A mezuzá tem diversas vezes o nome de Deus. A mezuzá nos protege. Deus, com a sua própria essência, ele nos guarda. Shomer de ser o guardião das portas do lado de fora da nossa casa. Lá fica fixado o nosso Deus. É lá que ele nos protege. Todos se converteram. E César esqueceu desse cara que fique ali. E ele foi o autor da tradução oficial para o aramaico de toda a Torá, que é chamado Úncaros. Então, se você vai pega aquele livro branco, que você vai ver lá, abre para nós. Tá lá, imagina, estamos falando de um homem, certo, que viveu, estamos falando aqui, tá bom, nesses vezes no período daqui, nós falamos dos anos 90. Então, estamos falando que ele era sobrinho de Tito. Então, se você for ver, então você vai abrir a Torá. Ele estudou com o Rabi Akiva. Isso eu ia perguntar. Se ele estudou com Ele é não, do Rabi Akiva, não? Antes ou não, depois? acho que não estava vinculado com Mas é antes, é? Rabi Akiva estava na época da destruição do templo. Ele pôs isso. Então, logo depois. Então você tem aqui você tem a Torá, e essa coluna aqui, se você vai ver, está escrito Úncaros. Úncaros é esse sujeito que escreveu a tradução da Torá para o aramaico, ou tradução oficial, que em todos os Humashim tem. E, inclusive, virou uma lei judaica que toda sexta-feira nós temos que ler 2 versículos da Torá com a tradução do Únculos, 2 versículos da Torá com a tradução do Únculos. Isso é chamado Shnaim Mikra Ve'Echad Targum. Está no Shulchan Aruch, está no Código de Leis. E toda semana a gente tem que ler 2 vezes o versículo, um Targum. 2 vezes o versículo, um Targum. 2 vezes o versículo, um Targum. Então isso é uma alahá, entendeu? Mas ele teve esse grande mérito, esse homem. E ele é uma das primeiras fontes que tem nessa ideia de você beijar a mezuzá. Isso vem a história de Úncaros Zaguer, que ele, na verdade, precisa beijar a mezuzá. Está escrito na alahá que você precisa. Esse é mesmo. Estava lá dentro? Então não é meu, é deles. Então deixa lá, porque isso aqui é a leitura do Bar Mitzvah do Bocher, né? Foi lá, Simone. Devolve que é a aula do Bar Mitzvah. Alguém está estudando aí. Está estudando, né? Dani, quem foi o primeiro tradutor da Torá? Deixa na Quem foi o primeiro tradutor? Teve traduções anteriores. Teve uma vez que eles, em 10 de TV, eles fizeram uma tradução para o grego, porque isso está escrito em aramaico. Antes do aramaico. Então, o aramaico foi em Roma, né? Porque quando você vai visitar, quando você faz a visita para Israel, você vai fazer também a parte católica, você vai num lugar não estou lembrando agora, se é na Natividade, não sei exatamente onde é, que fala que aqui Jeremias traduziu a primeira, levou 30 anos para fazer uma tradução. Olha,
Veja, teve uma época que o Talmud ele relata que houve, isso foi uma época, acho que entre o primeiro templo, na época do templo. Porque essa história que a gente está falando do Úncalos foi na época do segundo templo, depois da destruição do segundo templo. Onde lá eles reuniram 70 rabinos para poder fazer a tradução da Torá para o grego. Tanto é que está escrito que uma Torá que foi escrita em grego está permitido você ler em público. Já foi permitido você ler em público uma Torá que foi escrita em grego, porque a primeira tradução da Torá foi em grego. E aconteceu um grande milagre. Uma das todas estão iguais. Aconteceu na época de Talmai Amela, se não me engano, na época do rei Talmai. Precisa ver que época foi exatamente, depois eu te pergunto a época exata. Mas... Septuagint. Oi? Era uma versão que eles chamam Septuagint. Isso. Essa era a versão chamada Septuaginta. O que era a versão Septuaginta? Que eles colocaram... 70. Eles colocaram 70 rabinos numa sala para poder traduzirem a Torá. O que foi interessante é que todos eles traduziram exatamente igual, com as mesmas alterações. Eles alteraram. Eles alteraram aquilo que dava para se entender diferente. Então, por exemplo... No aramaico não se fala em nenhum lugar mais. No aramaico não existe uma cidade. Existe uma cidade, acho que não, na Babilônia, lá perto, lá. Existe uma cidade que até hoje eles falam aramaico. Que eles chamam a língua do... Enfim... do Algabra, que era a língua que se falava, que era na Babilônia, mas existe um lugar na Mesopotâmia, na Babilônia, lá existe uma cidadezinha que ainda fala o aramaico. Eu comentei isso, acho, com vocês uma vez, estava descendo, acho que uma vez eu estava indo, eu nunca vou esquecer dessa cena, foi uma cena muito curiosa para mim, marcante na minha vida. Já estudava em Shiva de Petrópolis, estava no meu segundo ano, devia ter 15 anos, devia ter 15 anos, 16. E eu estava subindo a Angélica, porque a gente morava na Sergipe, meu pai, a gente rezava na Bela Sintra, ensinava na Betiacol, ensinava do Safra, no Tião, no Veiga Filho. Era lá que a gente rezava, meu avô rezava lá, meu avô era casal lá, enfim. Quer dizer, ele já lia a Torá lá, ele era... Bom, enfim, então meu pai tinha a cadeira, a gente rezava lá, a gente estava subindo, e estava descendo um padre franciscano, com aquelas roupas, tipo, sabe, aquele corda, enfim, chinelo, enfim. Então, estava descendo, a gente estava subindo. Eu de equipar. Meu pai não andava de equipar na rua, então eu estava de equipar, obviamente, na rua de Shibata, né? Então eu estava a caráter, sem chapéu. Tem muita história de não usar o chapéu. Pelo menos naquela época eu não usava o chapéu. Então eu estava de equipar, andando na rua, subindo a Angélica, desce esse padre franciscano, ele passa do nosso lado e ele fala o seguinte: Safra de Maratá Amar. Meu pai continuou porque ele não entendeu nada, pensou que o cara estava recitando coisas de cor, mas what? O cara acabou de falar em aramaico, bom dia, meu senhor. Pô, o cara está falando a linguagem do Talmud. Eu parei porque eu me assustei. Eu falei, Safra de Maratá, o único que escutar isso na rua e ainda mais uma figura. Eu falei, esse cara não é possível. O cara falando de Safra de Maratá, Safra é manhã. Demara para o senhor estava bom. Então se fala, manhã para o senhor bom. Quer dizer, bom dia. Vamos fazer um bom dia em aramaico. Safra de Maratá. Eu parei assim, ele falou, o que você está... falou, o que você está tão surpreso? Você sabe que no mosteiro, aqui de São Bento, ele falou, acho que ele falou São Bento, né? Nós estudamos o Talmud no original. Talmud na linguagem original. Eles estudam o Talmud em aramaico. Eu achei super interessante. O cara me falou em aramaico. O cara conversou comigo em aramaico. Porque assim, meu pai continuou falando, ei, que foi, filho? Não, estou indo. Mas eu achei uma coisa interessante. Porque, na verdade, era a língua original, enfim, daquela época dos judeus que viviam no final do período... no final de Roma. Depois, o que acontece? Os judeus, quando eles saíram depois do primeiro templo, eles foram para a Babilônia e muitos judeus ficaram lá, poucos voltaram. Então, na época, então, a Babilônia continuou desde o primeiro templo até o final da época do Talmud, até o final, quer dizer, mesmo depois que tinha lá, era gigante a comunidade de lá. Em Pumpedita, em Súria, em Nahardai, são tudo nomes de cidades da Babilônia, onde lá eram centros judaicos, onde grandes homens estavam lá, Adai, Rava, tudo. Então, onde que eles estavam? Eles estavam
Na Babilônia. Onde Então, seria essa- o Iraque? Seria Iraque? Bagdá. Iraque, né? Bagdá, Jardins Suspensos da Babilônia. É o Bagdá, em Bagdá. Está o Tigre, Eufrates. Tigre Eufrates, é? Então, estamos falando lá, imagina, lá era o centro da Torá oral, etc. E lá eles fizeram, quando eles fizeram, voltando lá para o Septuaginta, quando eles fizeram a tradução para a Torá no grego, então eles fizeram, os sábios, cada um dos sábios fizeram as alterações iguaizinhas. Então, desde o início da Torá, por exemplo, a Torá fala o seguinte: Bereshit bara Elohim, no início criou Deus os céus e a terra. Se você traduz no início criou Deus, significa que existe alguém chamado início que criou Deus. Então, quem criou Deus? Então, eles não podiam traduzir a Torá ipsis literis. Então, ele falou: Deus criou no início. Eles começaram com a palavra Deus. Mas a Torá não começa com a palavra Deus. A Torá começa com a palavra Bereshit. No início, Bará criou Deus os céus e a terra. Mas eles se precaveram, porque eles sabiam que se eles vão traduzir de uma maneira que vai causar outras interpretações, então eles alteraram. E não eram alguns lugares que eles alteraram. O mais engraçado é que todos tiveram a mesma ideia. Isso é um grande milagre, milagres aconteceram. Então todos tiveram a mesma ideia e eles alteraram as mesmas coisas. Então depois veio essa tradução do Onkelos, mas a Alahá fica no Rambam, se eu não me engano, fica assim, na prática a gente não vê isso escrito, mas a priori, se existe uma Torá escrita em grego, era permitido você ler ela com bênçãos na sinagoga. Porque Existe foi ainda essa Torá em versão, grego, essa essa ideia. versão em grego? Deve existir, eu não sei, deve A gente existir. não tem assim Não acesso. tem acesso. O que a gente tem acesso é aquela Torá dos Shomronim, isso sim a gente tem hoje em dia, que é com aquelas letras que eu falei para vocês que Moshe Rabbeinu escreveu a Torá, que não é as letras que a gente escreve hoje a Torá, por incrível que pareça, as letras que Moshe escreveu. Então você tem os samaritanos, que são esses judeus que apenas cumprem a Torá escrita e não a Torá oral, que eles leem a Torá nessas letras, com essas letras diferentes, que é chamado Ivri Kadum, que é chamado hebraico antigo, que são aqueles hebraicos que a gente encontra nas moedinhas de Israel, sabe que eles escrevem com aquelas letrinhas, aquelas moedas antigas. Então, hoje em dia, eles não têm essa eles se trazem, que eles eram Yehudi, mas eles se separaram, porque eles começaram desde os caraítas, eles receberam somente a Torá oral, já se desprenderam da crença, então hoje em dia eles fazem Korban Pesach. Você pode ver isso no YouTube, você coloca, é impressionante. É uma coisa impressionante. Você vê eles fazendo o Korban Pesach, é impressionante. Você vê, você assiste, fazendo o Korban Pesach, exatamente como acontece. Samaritanos. Hoje em dia. O carneiro inteiro colocado, não sei o que, exatamente como consta na Torá. O sangue nas portas, não sei. A mezuzá deles, por exemplo, a gente falou sobre mezuzá, agora, a gente falou sobre Beit Milá, falou de mezuzá, hoje a aula está eclética. Então a gente falou sobre da mezuzá. A mezuzá deles está escrito na Torá, Uchtafam al mezuzot beiter. E você vai escrever sobre os umbrais da sua porta. Então, nas portas deles, eles, conforme a tradição deles, eles têm que o lugar mais sagrado é Shechem, que é perto, quer dizer, não, Shechem, acho que eles moram em Shechem, em Nápoles, eles moram perto de Nápoles, esses samaritanos, e tem duas montanhas que a Torá fala. Tem o Har Gerizim e o Har Eival. Eles moram exatamente nessas montanhas, porque essas montanhas assim, também veio de lá. Conforme a tradição deles, a Torá foi entregue lá. Eles não têm essa tradição que a Torá foi entregue no Sinai, quer dizer, que a Torá foi entregue lá, eles têm de lá, eles vêm. Bom, enfim, o que eu estou querendo dizer, mas lá nas casas deles, eles escrevem, a Torá fala, você vai escrever nos umbrais da sua porta. Significa o quê? A própria umbral está escrito. O quê? O que você quiser. Pega um versículo aí e escreve. Precisa do que escrever? A Torá não fala o que escrever. Então eles falam lá, bendito és tu Deus, Shema Israel, nas letras deles. No umbral. Bater na porta. Eles não entenderam o que é mezuzá, que são 2 trechos, etc. Lá, porque a lei oral não era com eles. Eles só seguem a Torá escrita, eles leem a Torá escrita e seguem a risca da Torá escrita. Obviamente, para nós não é considerado, sequer eles perderam a tradição, tudo aquilo de judeus, as relações, etc. Eles seguem apenas aquilo que está escrito, então muito foge da lei como ela é hoje. E óbvio que eles são muito contra também todo o lado religioso, que para eles é
não é a verdadeira Torá que Deus entregou para Moisés. Então por isso eles seguem esse caminho deles, etc. Mas de qualquer maneira, nós vamos ficar por aqui. Boa noite.